da soberba. É sobre o que nós queremos pensar nesta noite. É sobre isso que esse texto fala. Esse texto fala de um povo soberbo, um povo que não se humilhou perante o Senhor. E eu quero chamar a sua atenção agora para que você esteja atento. À medida em que nós desenvolvemos o raciocínio e a exposição desse texto, você vai perceber quantos paralelos, ou seja, o quanto que aquilo que é descrito aqui se parece com os nossos dias. Aquilo que o profeta apontou e levantou diante do povo de Israel, mostrando a situação daquele povo, diz muito sobre nós, sobre a nossa geração, sobre estes dias que nós estamos vivendo. No capítulo 5, no verso 27, o profeta termina esse capítulo 5 dizendo: por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. E aqui no original diz Yahvé dos exércitos, o Deus dos exércitos. Aqui o profeta anuncia o exílio daquele povo, quando ele diz: vos desterrarei. Agora no capítulo 6, Amós amplia essa notícia aterradora, notícia devastadora. No versículo 7 ele diz: portanto, versículo 7 do capítulo 6, portanto agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Ou seja, aquele povo estava cada vez mais fazendo festa, banquete e dando gargalhada. A ideia aqui, a palavra pândegas dos espreguiçadores, é a ideia de um grupo de pessoas que está rindo e dando gargalhada e levando a vida numa boa. Como diz o poeta mundano: deixa a vida me levar. E o profeta diz: vai acabar essa festa de vocês. No verso 14, o profeta diz: pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, o qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá. Ou seja, vai oprimir, vai destruir toda a nação. Da entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá é uma expressão para indicar toda a nação de Israel, todo o território da nação de Israel. O dia do Senhor era esperado por eles. No capítulo 5, o profeta pergunta: vocês esperam o dia do Senhor? Por que vocês esperam o dia do Senhor? O dia do Senhor não vai ser bom para vocês, vai ser juízo, vai ser mal, não vai ser alegre para vocês. Ele diz no verso 18 do capítulo 5: ai de vós que desejais o dia do Senhor, é dia de trevas, não é dia de luz. Era o dia mau. É esse dia mau que o profeta se refere no versículo 3 do capítulo 6. Observe: vós que imaginais está longe o dia mau, e fazer chegar o trono da violência. Aquele povo achava que o dia mau não iria chegar para eles. Eles esperavam o dia do Senhor, e o profeta diz: vocês estão esperando o dia do Senhor? O dia do Senhor para vocês é o dia mau, e vocês acham que ele não vem, mas ele vem. Portanto, irmãos, o profeta nos mostra que Deus vai destruir aquela nação. Agora, por quê?
por causa do seu pecado, por causa da sua soberba. O pecado, amados irmãos, é a ruína de todos, a ruína dos povos, a ruína das nações e é a ruína de muitos crentes. Um povo rendido ao pecado nunca poderá agradar a Deus e nunca será um povo forte, porque o pecado traz a morte e trouxe a morte para a humanidade. A Escritura nos diz que foi por meio de um homem que pecou, que a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. O pecado na vida do povo de Deus, amados irmãos, é ainda mais escandaloso do que o pecado no mundo. Não se esqueça e não nos esqueçamos, Amós está tratando do pecado do povo de Deus. E quando se trata do pecado do povo de Deus, a situação é ainda mais grave. Por isso, a Escritura nos diz que o juízo começa pelo povo de Deus. Porque quando o povo de Deus deveria ser luz para as trevas, luz para os ímpios, e este povo mergulha em pecados e se afasta de Deus, levanta-se contra a palavra de Deus, o seu pecado é ainda mais grave. O pastor Hernando Dias Lopes diz que o pecado do povo de Deus é mais hipócrita e mais danoso do que o pecado dos pagãos. Ele diz que é mais grave, porque peca contra um maior conhecimento. É mais hipócrita, porque exige santidade dos outros, enquanto vive na prática da iniquidade. É mais danoso, porque quando o povo de Deus cai, traz escândalo e causa um dano ainda maior. Quando o ímpio peca, o mundo já está acostumado com o pecado do ímpio. Mas quando o povo de Deus peca, traz escândalo para o povo de Deus e para o Evangelho. Por isso é mais danoso, é mais hipócrita e é mais grave. Mas uma coisa, irmãos, que o profeta nos ensina é que o pecado jamais fica sem julgamento. Pecado não confessado, pecado não perdoado, jamais passará impune. Tem um hino que o coral canta, que é um dos mais bonitos, um dos mais belos que o coral canta: perdoado. Deus me olhou com compaixão e eu fui perdoado pelo amor. Mas pecado não perdoado não fica sem punição. Porque o nosso pecado perdoado, irmãos, ele recebeu a sua punição. E recebeu a punição em Cristo. Sabe por que eu e você não vamos viver a eternidade no inferno? Ou seja, o salvo em Cristo, o crente verdadeiro. Sabe por que o salvo em Cristo não vai viver a eternidade dele no inferno? Porque o pecado dele foi punido em Cristo. Cristo pagou. Mas aquele que não entregou sua vida a Cristo, aquele que não depositou aos pés de Cristo sua fé, pedindo perdão pelos seus pecados, recebendo de Deus o perdão através da obra de Cristo, através da justiça de Cristo, esse não teve os pecados perdoados. E o que é que vai acontecer? Todo pecado tem que ser punido. Deus não inocenta o culpado. Todo o pecado será punido. E das duas uma, meu amado, o seu pecado será punido em Cristo ou em você. Só que Cristo já pagou a pena. Mas aqueles que não se entregarem a Cristo para receberem pelos méritos de Cristo a justificação e o perdão dos seus pecados, estes terão que pagar pelos seus próprios pecados. E estes pagarão pelos seus próprios pecados por toda a eternidade. Sabe por quê?
Porque o pecado é cometido contra Deus, que é santo. O pecado é contra o Deus 3 vezes santo, o Deus infinitamente santo. Portanto, aquele que não tiver o seu pecado depositado aos pés de Cristo, vai ter que pagar por eles, porque o pecado não ficará impune. E observe, amados, foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Os pecados de Israel não foram pagos por Cristo. Aí você pode dizer assim: mas pastor, Cristo não tinha nem nascido ainda. É verdade, mas a Escritura nos ensina, e a carta aos Hebreus é muito clara quando ela diz: aqueles do passado foram salvos em Cristo, crendo na promessa. Eles não viram a concretização, mas eles creram na promessa e foram salvos. Ninguém foi salvo sem Cristo. Em toda a história da humanidade, desde Adão até os nossos dias, ninguém foi salvo sem Cristo, porque Deus já anunciou Cristo lá no Éden, quando estava lá Adão e Eva. E quando Deus falava, a serpente disse: porém inimizade entre ti e o descendente da mulher, entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Deus já estava anunciando Cristo, e já ali, Cristo é a base da salvação. E todos aqueles homens de Deus, homens e mulheres de Deus, ao longo de todo o Antigo Testamento, que viveram antes de Cristo, foram salvos crendo na promessa que Deus fez de que viria o Salvador. Eles creram na promessa. E nós temos um privilégio ainda maior, porque nós já vimos a concretização dessa promessa. Mas observe, meus amados, a profecia, ou seja, o juízo, a palavra de juízo contra aquele povo, ela se dirige primeiramente à liderança daquela nação. Observe na sua Bíblia os versículos 1 a 3. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Homens notáveis, os líderes da nação, eles estavam confiantes em seus privilégios. Eles eram homens notáveis, eram homens poderosos, eles tinham uma posição social elevada. Aquela cidade de Samaria, o centro daquele reino de Israel, estava numa posição privilegiada. Os inimigos não conseguiam chegar até lá, porque ela era uma fortaleza natural. Os inimigos não conseguiam destruir aquela fortaleza. Havia prosperidade material, riqueza, prosperidade financeira. A riqueza era abundante ali no meio daquele povo, embora houvessem muitos necessitados que eram oprimidos. Porque Amós ensina, Amós fala aqui que o povo, os ricos, eles enriqueciam às custas dos pobres e oprimiam os pobres. E Amós diz no verso 2, dá uma olhada nas outras cidades. Ele diz: passai a Calné, a Amate, a Gate. O que é que Amós está dizendo com isso? Todas estas cidades foram destruídas, e eram também fortalezas, eram cidades fortes, e foram destruídas. E veja o que Amós diz: vocês são melhores do que estes reinos? Essas 3 cidades que Amós aponta aqui eram cidades fortes, cidades poderosas naqueles tempos, e já haviam sido destruídas. E Amós está dizendo ao povo: vocês estão achando que vocês estão imunes, vocês estão achando que Deus não vai achar vocês, que Deus não vai punir vocês. Olha as outras cidades, o que aconteceu com elas, e Deus as destruiu. Observe, amados, o profeta está mostrando que não havia privilégio para aquele povo. E sabe por quê? Porque mesmo sendo o povo de Deus, eles estavam vivendo em pecado.
Eles estavam confiando em seus próprios poderes, em sua própria força, em sua riqueza, em seu poder militar, no qual eles venciam seus inimigos, e havia prosperidade militar também ali naqueles dias. A nação estava vivendo bem, conquistas, mas eles se enganaram. O verso 3 diz: vós que imaginais está longe o dia mau. Eles estavam enganados. Eles estavam ocupados em ver a sua glória, suas vitórias, sua riqueza, sua alta posição, sua importância, e eles não estavam percebendo o juízo de Deus que se aproximava. Eles estavam cegos no que diz respeito ao juízo de Deus. E observe, amados irmãos, eles não iriam crer na mensagem de Amós. Sabe por quê? Porque, veja, aquele povo não se arrependeu, e Deus de fato destruiu aquela nação. Mas eles não iriam crer na mensagem de Amós. Sabe por quê? Porque eles estavam bem, economicamente bem, militarmente, que isso era uma coisa muito importante naquela época. Uma nação, um povo, tinha que ter um exército forte, senão ele estava perdido. Qualquer outro vinha e destruía tudo e acabou. Então, um povo que tinha um exército forte estava tranquilo. Foi o pecado de Nabucodonosor. Ele olhou, a soberba, olha tudo que eu construí. E tem sido o pecado de muitos. Eles também achavam que religiosamente eles estavam bem. Nós vimos o que Deus fala a esse povo no capítulo 5. Vocês acham que estão bem, vocês vêm ao templo para cultuar, mas eu não quero receber esse culto de vocês, porque ele é hipócrita, ele é idólatra. Aquele povo estava cego, eles estavam enganados, eles não percebiam o que estava acontecendo e o perigo que eles estavam correndo. Tudo soprava a favor deles, na visão humana, mas eles não percebiam o mal que lhes viria. Pelo contrário, observe no capítulo 9, no verso 10, o que era que eles diziam. Capítulo 9, verso 10, final do capítulo 9: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Quem era que dizia isso? O início do versículo 10 ele diz: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Eles estavam enganados. Amados irmãos, isso nos faz lembrar os dias de Noé. O que era que acontecia nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, todo mundo alegre, todo mundo feliz, prosperidade, tudo bem, tudo tranquilo, riqueza, luxo. E o que foi que aconteceu? Eles não perceberam. E o que foi que Jesus nos ensinou? Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. As pessoas vão vender, comprar, comer, beber, se banquetear, se regalar, viver luxuosamente, e vão dizer: o mal não nos atingirá, o mal não chegará a nós, não seremos atingidos. É o que as pessoas estão dizendo hoje, inclusive muitos daqueles que se dizem crentes, estão vivendo distante de Deus, estão vivendo uma vida descuidada, desobediente, e estão se esquecendo que Deus vai dizer: olha, o juízo, Deus vai dizer, não, ele já disse, o juízo começa no meio do meu povo. O juízo começa dentro do povo de Deus.
E o texto, o capítulo 9, verso 10, ele diz: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Todos os pecadores do meu povo. Agora observe, amados, aquela geração era uma geração corrompida pela degradação moral. No verso 3 ele ainda diz: e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim, vos espreguiçais sobre o vosso leito, comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, cantais à toa ao som da lira e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos. Bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Deus está mostrando: olha, vocês estão comendo, bebendo, vivendo, se regalando e se corrompendo cada vez mais. É o pecado que destrói o povo, o pecado que destrói a humanidade. E o pecado está corrompendo até mesmo o povo de Deus. E também não é de se espantar com isso. O que é que a Escritura diz? Que, se possível, até os eleitos serão levados. É a maneira de dizer o quanto que o pecado vai se espalhar. É claro que a gente sabe, porque Deus deixa isso muito claro. Jesus tocou de forma muito importante e ele foi incisivo com relação a isso: as minhas ovelhas, aqueles que o Pai me deu, ninguém os arrebatará da minha mão, elas são minhas. Mas o pecado vai fazer e está fazendo um grande estrago, porque nós estamos vivendo no meio de uma geração corrompida. Violência. O que é que ele diz? Fazer chegar o trono da violência. Irmãos, o que é que nós vemos crescer a cada dia no nosso meio? Na geração que nós estamos vendo, no meio da sociedade, a violência crescendo. Violência desumana. Luxo excessivo. Irmãos, é claro que nós gostamos de coisa boa, né? Quem não gosta de coisa boa? E eu não estou pregando aqui contra as bênçãos que Deus derrama no meio do seu povo. Ele dá isso a quem Ele quer. Nós falamos um pouco sobre isso hoje de manhã, na escola dominical. Deus derrama bênçãos, inclusive bênçãos materiais, sobre bons e maus. Mas a grande questão aqui, irmãos, dos dias de Amós, e que não é diferente nos nossos dias, é que muitos enriquecem às custas dos mais pobres, oprimem os mais pobres, não há compaixão pelos que sofrem, e isso também atinge o povo de Deus. Muitas vezes nós estamos passando de largo, assim como passou o sacerdote e o judeu caído lá, passou o fariseu e o judeu, ou melhor, o levita e o judeu caído lá. Teve que vir um samaritano para acudir aquele homem que estava caído. E o povo de Deus não pode fazer vista grossa, não pode olhar sem enxergar os necessitados, os que sofrem. Amós vai dizer que a riqueza daquele povo era ostensiva e não tinha sido adquirida com trabalho honesto. Eles haviam adquirido sua riqueza explorando os pobres, explorando os necessitados, oprimindo os mais fracos. Os ricos entesouravam riqueza em seus castelos, riquezas mal adquiridas, acumulavam riquezas às custas do sofrimento dos outros e viviam luxuriosamente, em diversão,
Observe os versos 4 e 5. Dormiam em camas de marfins, se espreguiçavam, comiam cordeiros do rebanho, bezerros cevados, cantavam ao som de lira. O texto diz que eles inventavam, como Davi, instrumentos músicos. Veja, irmãos, isso aqui, o profeta não está dizendo que não é para a gente cantar em louvor a Deus. O profeta não está dizendo que a gente não pode tocar para louvar a Deus. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, olha, Davi fazia seus instrumentos e tocava, porque Davi era músico, né? Davi fazia seus instrumentos e tocava para louvar a Deus. Vocês estão fazendo instrumentos e tocando para louvar a vocês mesmos. O problema é quando nós louvamos a nós mesmos, quando nós honramos a nós mesmos, quando o homem é louvado no lugar de Deus, quando se adora e se louva a criatura em lugar do Criador. Do jeito que Davi criava seus instrumentos, o profeta está dizendo, vocês estão criando, agora é para louvar a vocês mesmos, não é a Deus. Observe, irmãos, o profeta está aqui denunciando o estilo de vida fútil daquela geração, daquela sociedade, daquele povo. Eles se esbaldavam em festas, com luxo, com riqueza, comendo e bebendo, se regalando com abundância, ouvindo música da boa, porque, irmãos, tem coisa melhor do que a gente sentar onde tem boa comida, boa música. Pense aí, não precisa você responder em voz alta, mas me diga, é bom ou não? É muito bom. Quando a gente vai numa festa, o que é que tem? Para que a festa seja boa? Boa comida e boa música. São ingredientes que não podem faltar numa boa festa. Tem pecado nisso? A resposta é sim e não. Desde que isto seja feito para glorificar a Deus, desde que com isto não se esteja oprimindo os pobres, desde que com isso não se esteja desagradando a Deus, no sentido de esquecer de Deus e viver para estes prazeres carnais, humanos e mundanos, porque está certo, nós somos humanos e estamos no mundo. Jesus disse, eu não peço que os tires do mundo, peço que os livre do mal. Nós estamos no mundo e participamos dessas coisas. Não é pecado nos alegrarmos, não é pecado nós desfrutarmos daquilo que Deus nos dá, das bênçãos que Deus concede a nós. Mas nós não devemos e não podemos fazer isso oprimindo os necessitados e se esquecendo de Deus. Era isso que aquele povo estava fazendo, oprimindo os necessitados e se esquecendo de Deus. E o profeta ainda diz, bebiam vinho em taças, ungiam-se com óleo mais excelente e não se afligiam com a ruína de José. Veja, irmãos, estavam ali comendo, bebendo, se regalando e não se preocupavam com os que sofrem. A gente já viu que o profeta ele fala de José referindo-se a toda a nação de Israel. Mas aqui a gente também pode lembrar de uma situação específica. Se você observar lá no livro de Gênesis, aquele relato em que mostra os irmãos de José, quando jogaram José numa cova, o que foi que aconteceu? José chorava, clamava, pedia misericórdia aos irmãos, e o que era que os irmãos de José faziam? Comiam e bebiam e diziam, deixa ele para lá. Depois venderam José como escravo. E o profeta está dizendo, vocês não se preocupam, vocês não se afligem com a ruína de José. Indiferença daquele povo. Observe, irmãos, o povo de Deus não pode
ser indiferente para com aqueles que sofrem. Quando o povo faz isso, o juízo é inevitável. Verso 7: portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Ou seja, como nós falamos já, Deus está dizendo através do seu profeta: vou destruir vocês, vocês serão levados cativos, vou acabar com a festa de vocês. Vocês estão comendo, bebendo, se regalando, gritando, fazendo barulho, se alegrando, e estão se esquecendo de mim, que sou o Deus de vocês, estão se esquecendo dos irmãos necessitados de vocês, vocês não se preocupam com nada, só querem festa, folgar, se regalar, é isso que vocês querem, eu vou acabar com a festa de vocês. É o que Deus está dizendo aqui. O juízo é inevitável. O juízo de Deus que foi atraído pelo pecado daquele povo. Mas, irmãos, caminhando aqui para nós chegarmos aos últimos momentos dessa mensagem, o profeta nos mostra aquele povo debaixo do julgamento de Deus. Verso 8 diz: jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó, odeio os seus castelos, abandonarei a cidade e tudo que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, morrerão. Se porém um parente chegado, qual há de queimar aqueles que morreram, se ele toma os cadáveres e leva para fora para queimar, isso aqui, irmãos, é uma linguagem que talvez seja um pouco estranha para nós, a gente não entenda muito o que o profeta está dizendo aqui. Ele diz: olha, se vier um parente para queimar os cadáveres, levar para fora e dizer ao que estiver no seu mais exterior: tem mais algum outro aí? Porque era comum naquela realidade daquele tempo, quando uma nação destruía outra e muitos ficavam mortos, aqueles que sobreviviam era que tinha que cuidar dos que morreram. Mas ia fazer o quê? Eles eram queimados, porque geralmente a pilhagem era grande, a quantidade de mortos era imensa, eles não iam cavar túmulos para todos aqueles mortos, então eles juntavam todo mundo e queimavam. Isso também era para evitar a disseminação de pragas, mas isso significava ruína total de um povo. Quando chegava a esse ponto era porque realmente houve destruição completa, e é o que Deus está mostrando ao seu povo: olha, eu vou destruir vocês por completo. O castigo que vem é enviado pelo próprio Deus. Verso 9 ele diz isso, é Ele que vai fazer isso. Verso 10 ele mostra, e ele diz assim: olha, não há, então, quando ele perguntar: tem mais algum? Não há. Ele diz: então lhe dirá: cala-te, não mencione o nome do Senhor. E aqui muito se discute sobre o que significa isso: cala-te, não menciones o nome do Senhor. E um dos possíveis significados disso aqui, dessa expressão, é no sentido de dizer assim: olha, nós reconhecemos que foi o Senhor que fez isso, que nos puniu, nos castigou. Cala a boca para Ele não castigar nós também. Te aquieta, porque assim como Deus puniu estes que nós estamos juntando para queimar, Ele pode castigar nós também. Cala-te. Mas observe, irmãos, por que tudo isso aconteceu? No verso 11 diz: pois eu, o Senhor, ou seja, pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas, tanto a casa grande quanto a pequena. A casa grande será destroçada em ruínas, e a pequena será feita em pedaços. O que é que ele está mostrando? Foi Deus que ordenou. É a mão de Deus que está pesando contra os pecadores, como ele diz lá no capítulo 9: os pecadores do meu povo. Quem veio para executar esse juízo foram os assírios, mas foi a mão de Deus que pesou sobre aquele povo, usando os assírios para destruir aquela nação. E por que tudo isso aconteceu?
porque eles não se arrependeram. Eles permaneceram em sua soberba. Eles permaneceram dizendo: não nos acontecerá nada de mal. Nós estamos bem, somos autossuficientes, não precisamos de arrependimento. Muitos pensam assim: eu tenho que me arrepender de quê? Algumas pessoas me dizem: olha, eu não bebo, não mato, não fumo, não roubo, não jogo, não danço, não tenho vício nenhum, não faço isso ou não faço aquilo. Do que eu tenho que me arrepender? Eu estou bem. Era o que aquele povo pensava. Está tudo bem, mas observe, amados, não havia discernimento no meio daquele povo, a ponto de o profeta fazer uma pergunta aqui, mostrando a falta de discernimento daquele povo. Verso 12: poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? Veja, você pode imaginar, você imagine uma rocha, como a gente costuma dizer, um lajedo, e um cavalo correndo em cima, ele se sustenta? Dá para pegar uma junta de bois, botar um arado e lavrar aquela terra? É o que o salmista está dizendo aqui, ou melhor, o profeta. Poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? O que é que isso significa? O profeta está dizendo: olha, vocês estão transformando o juízo em veneno, a justiça em algo amargo. Essa palavra alosna significa amargo. Era uma planta amarga. Vocês estão transformando o que é justo e o que é reto em algo amargo. Tem diferença para os dias de hoje? O que é que os homens estão fazendo com a justiça? O que é que os homens têm feito? As autoridades têm feito? Os israelitas, aquele povo, estava orgulhoso de suas conquistas, cheios de soberba, pensavam que eram invencíveis. E no verso 13 ele diz de novo: vós vos alegrais com Lodebar e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim. O profeta está mostrando aqui, apontando para as vitórias militares que eles tiveram. E eles diziam: foi pela nossa própria força, porque a gente é bom. Irmãos, o povo de Deus, ele precisa ter muito cuidado com isso. Nós podemos cair nesse erro, se não abrirmos bem os nossos olhos. Eu estou aqui porque eu tenho merecimento. Eu dou o dízimo. Eu sou aluno da escola dominical. Eu frequento os cultos de doutrina. Eu não perco nenhum culto de oração. Eu não perco nenhum culto de domingo. Eu cumpro tudo aquilo que tem que cumprir na igreja. Eu faço isso, faço aquilo, eu visito, eu dou esmolas, eu evangelizo, e essas coisas muitas vezes podem servir para nos orgulharmos, para que o nosso ego vá se inflando, para que a nossa soberba vá crescendo. E muitas vezes nós podemos estar cultuando a nós mesmos. Eu tenho cargo na igreja, sou professor da escola dominical, eu sou presidente da união de homens, da união de mulheres, da união de mocidade, da união de adolescentes, eu sou presidente do coral, eu canto no coral, eu isso, eu aquilo, observe eu sou oficial da igreja, eu sou pastor da igreja, porque eu. E Deus está mostrando e dizendo: meu filho, pensa que é por tua força? Não é assim. Verso 13: não é assim que por nossas próprias forças nós realizamos tudo isso? Era isso que o povo dizia. E Deus está dizendo: eu vou destruir vocês, porque vocês não têm poder sobre nada. E no verso 14 ele diz: pois eis que
levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de até o ribeiro de Arabá. Deus está falando aqui da Assíria. Foi o povo que ele levantou para destruir o povo de Israel. Foi Deus quem entregou o seu povo àquela nação estrangeira. Isso porque eles não se arrependeram dos seus pecados. Não se engane, meu amado. Independente da sua condição, independente de sua posição, não importa se você é rico ou pobre, se você tem posição elevada ou não diante da sociedade, não importa se você é homem ou mulher, se você é bonito ou feio, grande ou pequeno, nada disso tem valor diante de Deus. O que verdadeiramente importa é se você é um pecador arrependido e se você já teve seus pecados perdoados. Enquanto o homem estiver vivendo na soberba e exaltando-se a si mesmo, como mais uma vez eu vou citar aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, como gosta de dizer o pastor Hernandes, tem gente que, se pudesse, chegava na frente do espelho e cantava: quão grande és tu. É até engraçado, mas é muito sério. Se vivermos assim, se não atentarmos para o que nós somos, se não atentarmos para aquilo que nos diz a Escritura, nós somos pó, nós somos cinza, nós não somos nada, não temos nada e não podemos nada. Se não atentarmos para isso, o nosso destino, o nosso final não será diferente daquele que foi o povo de Israel. Eu já citei outras vezes aqui, mas eu vou citar de novo. Lembre-se de Nínive, um povo mau, cruel, povo rebelde, um povo que estava prestes a ser alvo do juízo de Deus. E o que aconteceu com aquela nação? O que aconteceu com aquele povo? Deus mandou o profeta. O profeta foi pregar e dizer: se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir vocês. E o que aconteceu com aquela nação? Eles se arrependeram e eles foram perdoados, e Deus não destruiu aquele povo. A Bíblia nos diz, amados irmãos, que Deus não tem prazer em punir o pecador. O prazer de Deus é que o pecador se arrependa, se volte para Deus, em arrependimento, em sinceridade, se humilhando diante de Deus, confessando os seus pecados a Deus, para que seja perdoado e escape da condenação, do juízo de Deus. A Escritura nos diz: como poderemos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? Que salvação é essa? É a que Deus está anunciando aqui ao seu povo: se arrependam e vivam, mas se não se arrependerem, morrerão. Amados, concluindo com algumas aplicações práticas, nós observamos nesse texto que os privilégios que Deus nos dá implicam responsabilidade para nós. O povo de Deus não pode viver ao seu bel prazer, confiado no fato de que é povo de Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre, é verdade. Mas o que é que diz a Escritura? Alguns ouviram ontem a mensagem. Paulo diz lá em Efésios: Ele
nos salvou para sermos santos e irrepreensíveis. O povo de Deus tem responsabilidade. Ser santo e irrepreensível. Essa é a primeira lição que nós precisamos tirar aqui desse texto. Em segundo lugar, meus amados, o povo de Deus deve buscar a glória de Deus e o bem do próximo. A glória de Deus e cuidar dos necessitados, e não simplesmente buscar viver regaladamente. Em vez de buscarem a glória de Deus e o bem do próximo, o povo de Israel buscou apenas o prazer e Deus os castigou por isso. Tenhamos cuidado, amados. É bom nos alegrarmos, é bom nos banquetearmos, é bom nos divertirmos, passear, viajar, é muito bom. Mas tenhamos cuidado, não negligenciemos a glória de Deus e o cuidado dos necessitados. Em tudo que formos fazer, pense primeiro, isso glorifica a Deus? Eu tenho uma viagem para fazer, eu posso glorificar a Deus? Eu tenho um passeio, eu posso glorificar a Deus? Tenho uma festa para ir, eu vou glorificar a Deus? Indo nessa festa, eu vou glorificar a Deus em minha vida? Qual é o final principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para todo sempre. Em terceiro lugar, irmãos, esse texto nos mostra que a soberba sempre desemboca em tragédia. O juízo de Deus caiu sobre aquele povo, porque eles não se humilharam diante de Deus. Eles foram soberbos, eles achavam que estava tudo bem com eles e que o juízo de Deus não cairia sobre eles, que o mal não os alcançaria. E essa foi a sua ruína. E em último lugar, o que nós aprendemos com esse texto é que não podemos jamais violar os mandamentos de Deus e ficar impunes. Ninguém que viola os mandamentos de Deus e não se arrepende, não tem seus pecados perdoados, ninguém ficará impune. Não nos esqueçamos disso. Esse texto nos mostra que aquele povo foi destruído. E observe, no final de tudo, aquele povo pôde muito bem olhar e dizer: foi o Senhor que fez isso, porque nós somos desobedientes, nós fomos rebeldes e Deus nos castigou por isso. Amados, que Deus nos ajude. Se há alguém aqui que ainda não teve seus pecados perdoados por Deus, se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, pedindo a Ele perdão pelos seus pecados, não negligencie, porque você não poderá escapar se negligenciar essa tão grande salvação. Que Deus te abençoe e te conceda a oportunidade de que você possa entregar a sua vida ao Senhor.